Vai voltar? Eu estava falando de plástica na aula passada. A gente já tinha migrado para aspectos plásticos. Você estava gravando, me perdoe. Esse foi o principal motivo, não né? Não lembrei disso, não sou me perdoe. Ok, sem problema. Eu queria te dizer você, me perdoe. De boa, já falei que eu sou light. Vamos continuar. Então a gente estava falando de plástica na aula passada, de aspectos plásticos. E eu estava falando para vocês que normalmente o profissional ou a pessoa interessada em estética, ela normalmente ele é um ser que se coloca num espaço externo ao da análise e normalmente se enreda por um viés crítico, sem comprometimento com resultados, com desenvolvimento, com planejamento baseado nesses conceitos. Nós arquitetos, nós não podemos nos dar esse luxo de fazer uma crítica geral sobre a arte, sobre a concepção artística, sobre o visual, sobre o que é bonito e ficar na indefinição, como normalmente acontece nos conceitos de filosofia, como acontece até mesmo no âmbito das artes, porque nós somos cobrados de atingir um determinado resultado. E por isso, a gente precisa ter alto desempenho em todos os aspectos que envolvem a arquitetura, inclusive os aspectos plásticos. Saber fazer plástica é prerrogativa de arquiteto. Saber por que uma coisa ficou equilibrada, ficou agradável visual, ficou bonita, é uma coisa que as pessoas esperam da gente. Então não basta somente ter um conhecimento crítico e fazer uma análise externa. Nós, arquitetos, precisamos entrar nesse universo do que é atingir um resultado e saber como é que a gente domina essa forma para chegar nesse resultado. Quando a gente começa a ver alguns dos conceitos do Gestalt, nós na aula passada... Oi? Só uma forma resumida aí o que seria diferente de plástico e estética. Prática. Cara, eu poderia dizer o seguinte, que quando a gente está pensando em composição plástica, a gente está preocupado em descobrir quais são as técnicas ou que tipo de linguagem de trabalho você precisa dominar para fazer com que as pessoas apreciem visualmente aquilo que você produz. Quando você fala de estética... Mas vai variar de pessoa para pessoa. Cara, apesar de variar de pessoa para pessoa, nós estamos assumindo aqui nessa turma, nessa disciplina, uma corrente de pensamento onde se acredita que a maioria das pessoas elas têm comportamento semelhante, por isso que a gente estudou o inconsciente coletivo, lembra que eu passei o vídeo para vocês? Não é que eu acho que o inconsciente coletivo que impera a percepção visual, não. É porque se a gente não fala sobre o que há de diferente, se a gente não fala sobre o que há de igual na nossa percepção, a gente não entende o que há de diferente. E as duas coisas elas são válidas. Inclusive, há um momento da história da própria psicologia, onde entra uma escola, que é chamada de escola dualista, que se eu não me engano é na Áustria que entra esses caras lá, e eles dizem assim, não, olha, não é somente essa coisa referencial, que tudo varia, que tudo depende, que tudo é diferente. Existe uma porção da percepção e da compreensão estética que está no nosso cérebro, que ela independe da sua análise, da sua cultura e dos seus valores morais. Você olha, observa, recebe um estímulo e o cérebro dá um retorno. E essa parte é muito interessante para nós arquitetos. É igual aquela casa que você mostrou, aquela nome lá. Ela tem o quê? Ela tem os dois, estética, estilo, plástico e estética, ou só tem mais plástico pelo formato dela? Me explica o que realmente perspectivei, o que realmente é a plástica, o que é a estética daquela casa. A estética, ela é uma maneira de você fazer julgamento de valor ou crítico em cima daquilo que pode ser entendido como aprazível ao olhar, ou seja, como belo, como é o entendimento que as pessoas têm de beleza. Só que a coestética, que ela não nasce nas artes, não nasce na arquitetura, ela nasce na filosofia, ela não é alvo de produção como é para a gente na nossa profissão. O filósofo, por exemplo, ele não tem objetivo nenhum de fazer um objeto concreto e de produzir aquele objeto como nós temos. O filósofo, que é o cara que gera a filosofia, que determina, que estuda a filosofia, e a estética é uma ramificação da filosofia, ele está preocupado em criticar, dizer quais são as coisas que fazem com que aquilo seja entendido como bom
E o bom, normalmente, ele atinge o conceito do belo. A maioria dos filósofos chegam a essa conclusão, mas a maioria também diz que é tudo um padrão referencial, que as culturas influenciam e o que é belo para mim pode não ser para você. Por isso que quando eu estou passando para vocês o que a gente está estudando aqui, eu não estou enredando para o lado da estética. Eu estou dizendo que estética para nós, normalmente, é importante ser visto como plástica, porque estética é um conceito moral, estética é um julgamento, ou é um julgamento crítico, ou uma apreciação externa de quem não está produzindo, de se aquilo é bom ou se é ruim. Plástica é o produto final, é de que maneira você trabalha para que as pessoas, inclusive, associem essa parte só de percepção e julgue também junto com os valores. A gente não tem domínio sobre a sua cultura. Você não gosta de vermelho, ponto final. Eu não tenho esse domínio, mas eu tenho domínio sobre uma coisa. Independente se você, na sua história de vida, viveu numa cidade toda colorida de vermelho, você gosta porque você sempre viu aquilo. Se ela viveu com a mãe dela que tinha um quarto vermelho e ela lembra da mãe quando olha para o vermelho. Independente disso, se eu colocar uma parede com uma grande dimensão vermelha e uma outra branca, qualquer um de nós vai receber um estímulo muito maior da parede vermelha do que da branca, independente da nossa história pregressa, independente da minha cultura, das minhas experiências anteriores. Apreciar a estética é sempre uma questão referencial e está ligada à sua experimentação anterior. Você aprende, você descobre o que é bom, você estuda o que é moralmente ideal, o que é considerado agradável pelo seu julgamento de juízo, e você aplica aquilo após uma análise normalmente profunda. Plástica, que é o assunto que eu estou querendo que a gente, pelo menos a compreensão que eu dou à plástica e que é o que eu quero que a gente assuma nessa disciplina, ela não tem puramente, e o objetivo principal não é o julgamento de valor. É você descobrir que determinadas configurações normalmente são interpretadas no primeiro impulso do cérebro de uma determinada maneira, e por este motivo ele é uma técnica para fazer com que as pessoas compreendam aquilo como um sistema visual estruturado e equilibrado, e vai ser lido como interessante para a maioria das pessoas. Agora, vai ter influência das nossos preconceitos, nossa história de vida? Lógico, mas não só por um momento, para que a gente possa tornar a coisa objetiva, a gente entender que é possível ter a parte que não depende do julgamento do juízo. Vocês estão compreendendo, gente? Eu estou viajando muito pesado, está confuso para vocês? É meio complicado a diferença uma da outra. Olha só, vocês vão escutar professores de vocês que vão dizer que esse cara que está falando é uma besteira. Essa abobrinha, não existe isso que ele está falando. Qualquer pessoa que fala de beleza, ela está sempre com um valor referencial. Só que eu não estou falando o que o Raul acha. Eu estou dando a interpretação do que eu fiz de autores que acreditam que existe uma parte da nossa compreensão de mundo que independe daquilo que a gente julga e do que a gente gosta ou deixa de gostar. A gente vai sentir de qualquer jeito. Tá? Gente, alguém aqui acha melhor pintar um teto de vermelho ao invés de pintar de branco? Acha que vai ser agradável para a maioria das pessoas? Ignora você. Gente, então existem coisas que são consensuais, que elas são quase universais. Isso é o quê? Oi? Mas vamos pensar numa situação geral, mais abrangente. Óbvio que se você souber como trabalhar, até o teto todo vermelho pode ser legal, mas precisa de uma análise contextual. Mas quando você pensa numa resposta geral e universal, a grande maioria dos seres humanos vai dizer que não é agradável. E é isso que é importante para nós arquitetos, porque a gente nem sempre pode fazer uma análise de perfil antes de, ou pelo menos obedecer só a análise de perfil antes de procurar algo. Existe uma constância, por exemplo, na nossa percepção de mundo. Quando a gente vem ao mundo, e quando nossos ancestrais vieram ao mundo, eles experimentaram determinadas experiências visuais, isso foi incorporado no cérebro deles. Eu quero acreditar que isso não seja o único ingrediente, mas é um dos. Segundo o Jung, segundo o Horkheimer, eles acreditam que sim, que existe uma estrutura que ela vem da gênese da nossa formação genética e que a gente adquire ela para entender o mundo. Senão a gente não conseguiria, inclusive, se proteger das coisas que o mundo nos oferece como perigo. Então, o que era interessante, por exemplo,
no início das civilizações, quando aconteceram as primeiras pessoas a habitar a Terra, o que era, por exemplo, percepção do que está em cima. Toda vez que alguém olhava para cima, o que você vai olhar no mundo natural, antes que o homem interfere? O que tem para cima, gente? Céu. Qual é a cor predominante que a gente vai ver? Azul. É pesado ou leve? Azul? A gente acostumou. Tem outra cor também que entra na composição do que está em cima, que a gente acostumou a entender como agradável, como leve e, portanto, como bonito, já que ela é agradável à nossa percepção. Vocês já pararam para perceber também? Tem outra cor que rola no céu. Sim, É o branco. Branco, nuvem, aparece muito. Nuvem para vocês é pesado ou é leve? Quando a Quando a nuvem é branca, que é o mais comum na maioria das vezes, Então, mas, por exemplo, eu mais olha, a gente está com a mesma linha de pensamento, eu percebi, olha só. Quando você fala de uma cor, por exemplo, se a gente chegar aqui, essa cor aqui não existe, está um vermelho ou preto aqui no teto, de uma maneira generalizada, a gente percebe que não é uma cor. Isso então não seria uma estética, é algo que a população, o ser humano, de uma maneira geral, então, entende como geral. É isso? Isso é estética. Primeiro que não existe essa dissociação direta de plástica, estética, de beleza e de estética. Todas elas fazem parte de um conceito amplo que envolve que elas se complementam. Mas vamos supor que dê para separar o que eu estou tentando passar para vocês, plástica de estética, e vamos entender da seguinte maneira, com esse exemplo que você mesmo deu. Se eu olhar para cima, fazer um julgamento desse vermelho e imaginar que o vermelho ele fez parte do símbolo do nazismo, que tem uma cruz vermelha lá de suástica que me lembra isto. Eu associei um valor cultural meu, uma lembrança de uma experiência minha àquela cor, que me fez conversar sobre estética, porque estética é um julgamento de valor, ele é um juízo, ele é um juízo crítico, um julgamento crítico. A percepção visual voltada para a aplicação de composição plástica, que é o que a gente quer estudar aqui na minha disciplina, especialmente aqui tem uma ótica gestaltista, ela considera que essa parte do julgamento de valor existe, mas existe uma outra, que é uma percepção de o olho bater e afetar a retina. E eu dou a resposta na mesma hora. É de você olhar dois elementos e eles estarem aproximados, e só aquilo ser bom ou ser ruim, independente se aqueles dois elementos lembram, sei lá, as montanhas de lá de um outro local, ou se aqueles dois elementos eu interpreto como a união entre o casamento, do amor de um homem e uma mulher, e tem esse significado todo cultural, toda essa história que eu estou guardando por uma experiência anterior. As percepções e as análises plásticas, elas têm uma ligação muito mais com o impulso da primeira percepção. Existem momentos, tá? Olha só, quando a gente está exposto a uma composição visual, vários livros defendem que existem momentos da percepção. Primeiro, segundo, e talvez até nos primeiros décimos de segundo, tudo que a gente tem é sensorialidade. Ou seja, é muito branco, bateu muita luz. Puf, eu preciso interpretar o que é muita luz, dói no olho, acabou-se. Tem que ficar discutindo o valor moral da luz que afetou meu olho? Não rola. Muito peso, pode cair, tenho medo. Será que eu preciso interpretar que um peso em cima é melhor ou pior do que embaixo pelos meus julgamentos morais? Não preciso, porque qualquer pessoa que olhar para um peso caído em diagonal em sua direção, ele vai perceber uma situação de tensão onde para ele vai significar perigo. Isso qualquer ser humano sente isto. Óbvio, qualquer ser humano vai sentir mais ou menos também por conta das suas experiências pregressas. Só que a gente está por um momento tentando descartar essa parte subjetiva, senão sabe o que vai acontecer? Vocês vão perguntar para mim assim, e aí, como é que eu posso conceber essa forma? E eu vou fazer... Expirei, deixa eu ver. Aí amanhã eu já dormi mal, aí eu olhei de novo... Essa diferença. Outra inspiração. E aí eu vou entrar no campo da subjetividade e a gente vai ficar aqui viajando, sabe? Amanhã eu tive uma inspiração dos montes do Himalaia, porque é uma experiência minha, e depois eu penso no valor da identidade cultural lá dos
dos mamulengos de lá de Olinda, e eu acho que isso aí lembra, então vamos trabalhar com essa questão cultural. Ela é válida, ela é importante, ela significa parte simbólica da expressão em arquitetura e nas artes, que a gente vai dar uma olhadinha nela também, mas não é objetivo. Como é que nós, profissionais que vamos ser cobrados de produção, de resultados concretos, vamos transitar no meio da plástica, da estética, da apresentação da forma, se tudo é subjetivo e nada tem técnica? Peraí, então a gente está aqui na faculdade fazendo o quê? Tentando descobrir quem é mais sensível, chegar lá, encostar e dar por osmose, ver se absorve, aí você também fica todo inspirado. Então é uma coisa meio espiritual, né? Vamos trocar nossas energias espirituais, psíquicas. Professor, olha aí. Aí eu chego lá, psicografei, senti, e você vai aprendendo pelas energias. A proposta que a gente está tendo é outra. E assim, eu estou fazendo essa caricatura toda, gente, porque vocês, inclusive, alguns de vocês vieram das faculdades. Vocês não sentem que rola essa linha na nossa formação? O professor chega assim, joia, muda isso aqui. Aí você fica pensando lá, por que ele mudou? Por que não é muito? E aí ele não te diz por quê e te força, te obriga. A nossa proposta dessa disciplina é que vocês mesmos saibam a resposta para tudo. E que eu, num determinado momento, digo, vamos trocar isso, você diga, não. Porque existe um conceito que diz que se esse peso vier mais para cá, na percepção das pessoas ele vai ser entendido como mais agradável do que se for para lá. Porque tem várias pessoas que experimentaram isso no passado, fizeram testes e descobriram que tem maneira de colocar a forma para estimular melhor ou pior as pessoas. Agora, a maioria delas não era arquiteto, porque nós arquitetos adoramos fazer, mas detestamos ler, estudar e aprofundar cientificamente no resultado. Mas a gente está tentando aplicar isso que esses caras estudaram. Por isso que eu comecei com o pessoal de psicologia, porque eles foram fundo nessa questão. Mas não só eles não, tem arquitetos preocupados com isso também, como tem artistas plásticos preocupados com essas questões aí. Contemporaneamente a gente tem um médico, que é da neurociência, que esse cara, ele pegou estímulos neurológicos, botou pessoas na frente de obras de arte, e aí ele colocou aqueles aparelhos lá, que eu não sei dizer o nome, e ele ficava medindo as ondas cerebrais. Então ele mapeou o que a pessoa vê e que estimula mais ou menos, e fez um conceito científico disso. Tem gente preocupada com essa linha aí. Eu sou muito interessado nesse assunto, e é por isso que eu levo vocês para essa linha. Até porque a formação de vocês como arquiteto, ela precisa ser essa mistura e precisa ser assim heterogênea para enriquecer o quanto mais possível as diversas visões que vocês têm que ter. O mundo da arquitetura é vasto. O mundo das experiências que vocês vão encontrar são diversas. E vocês têm que ter várias visões de mundo e várias possibilidades de transitar em várias áreas para resolver esses problemas. A minha é uma. Pode ser que vocês não concordem, mas eu não estou inventando o que eu estou passando para vocês. São estudiosos que estão dizendo isso. Eu estou só compartilhando uma parte do conhecimento que lida com a plástica de maneira mais objetiva, que eu, especialmente, aderi a ela porque eu curto isso. Eu acho que é mais produtivo para a nossa profissão. E tem professores que vão dizer que não, bora lá na cultura e tal. Vai colocar o que ele pensa. E vai falar de história, e a história resgata esses valores, identidades. Eu acho importantíssimo e também vou passar essa parte para vocês. Mas eu acho que só isso é sempre uma nuvem solta no ar, e você não tem como dizer por que você chegou nesse resultado, entendeu? Você vai só justificar na cultura e é tudo referencial, e o que é bom para você não é para mim. Eu não sou dessa linha. Certo? Ficou claro agora, depois de todo esse papo aí? Não estamos tentando fazer julgamento moral das obras. Sempre. Vai ter uma etapa que eu vou ensinar essa parte também. Estamos tentando especialmente estimular as pessoas a olhar de uma forma que é ou maior ou menor, ou mais colorida, ou mais à frente ou mais atrás, ou mais redonda ou mais quadrada, e descobrir se ao fazer isso as pessoas vão achar mais belo, mais agradável ou menos agradável. Às vezes influenciado por seus valores culturais, mas não é o foco do nosso estudo. E estética normalmente quer lhe dar valor cultural, julgamento de valor, crítica e sempre externo. Estou de fora, então isso eu estou criticando aqui, criticando lá. Produção plástica, composição plástica, está preocupado em descobrir o que objetivamente faz uma pessoa sentir determinadas coisas. E o pessoal da Gestalt trabalhou com isso. A casa contemporânea, então, ela é mais plástica do que... Não, todas as casas e todos os projetos, eles são tudo isso, porque isso que eu estou passando para vocês, sabe quem se aprofundou muito nisso e gostava muito disso? A escola de Bauhaus. Os arquitetos da Alemanha, do período da Bauhaus,
Eles estudavam isso aqui era a formação deles, era isso. O restante era complemento. Então eles caíam de cabeça em Gestalt, porque era o auge da Gestalt. Gestalt iniciou no início do século passado, que foi quando iniciou Bauhaus. E outra, não por coincidência, de onde é a escola de Bauhaus? Gente, vocês não sabem onde que foi fundada a escola de Bauhaus. Estudante de arquitetura tem que ter isso na ponta da língua, gente. Na Alemanha. Pois é. Ele entrou ali no Google, né? Sobrei pra ele aqui, ó. Você está falando mal aí, eu lembrei. A mãe dele falou pra ele. De projeto pra gente ela, o escritório dela estava apresentando entrou nessa parte de análise que você falou aí, da estética. Estava apresentando um projeto para uma mulher e criaram algo de mascote, que é, em princípio, você olha, poxa, chique, né? Aí disse que a mulher quase caiu quando começaram a apresentar o projeto para ela. Aí disse, não, tira isso tudo. Aí foi falar para ela, a arquiteta sabe o quê? E aquilo ali voltou no passado, porque ela era paupérrima, a mãe dela morava com ela, sozinhas, em casas fechadas de zinco, tudo, aqueles barraquinhos, tipo então aqui ela via o zinco da casa dela antiga. Então, olha só, gente, dentre outras coisas, por que a gente vai ver de maneira objetiva e vai seguir por essa linha de pensamento? Porque vocês precisam estar preparados para ter respostas objetivas do porquê que é maior e não menor, por que é inclinado e não reto, por que está na frente e não atrás. E essa maneira de ver a gênese visual, a organização da forma, ela é objetiva. Ela não depende de você explicar. E você tem argumento, às vezes, para que o cliente não derrube uma ideia que você está propondo, né? E essa é uma delas. Uma das maneiras de chegar lá, tá? Eu não estou querendo fechar a questão disso aqui, não. Mas na minha disciplina, vocês vão ter contribuição especialmente dessa corrente de pensamento. Mas vamos evoluir, porque por enquanto está muito teórico e a gente precisa chegar na aplicação mais prática disso. Gente, obviamente, que você transitar no mundo do subconsciente é importante. O onirismo, por exemplo, que é quando você tem ideias que você não sabe de onde, ela pode inclusive até ser intuições, que elas partem de experiências que estão guardadas na sua capacidade de entender as estruturas completas que os estudiosos de Gestalt defendem que existem. Segundo os estudiosos de Gestalt, eles dizem que nós temos uma capacidade cerebral de entender que algo está pleno, total, e portanto entendemos como mais agradável, e quando a gente vê uma coisa que é uma estrutura deficiente, falta algo, a gente vai lá e complementa. Então, justamente por isso que a gente carrega uma capacidade inata de entender as coisas sem saber de onde as informações vieram. Então, o onirismo, por exemplo, ele vem dessa capacidade de você se abstrair do mundo, desse mundo consciente, e deixar com que esse inconsciente traga informações. Ele é importante. Ele é inclusive, uma das técnicas para propor, porque normalmente, gente, se encaretar dentro de uma única raciocínio é você descartar todas as melhorias que você pode ter no seu planejamento, que todas as outras correntes de pensamento têm. Então eu estou sempre transitando nessas possibilidades também, para que a gente não fique preso a uma única maneira de resolver os problemas, tá? Então quando a gente vê, por exemplo, as obras dos artistas surrealistas, vocês já devem ter visto essas casas, elas são coisas que não existem no mundo terreno, e é um momento, gente, de descolar do céu e sair desse mundo de tanta técnica que a gente vai experimentar daqui até o dia da avaliação de vocês, e também nas apresentações de seminário que a gente vai fazer. Não fiquem se tolhendo de não criar coisas que são intuição, mas busquem também justificativas técnicas compositivas para aliar a essa fonte de informação também, tá? A criatividade, ela não é só um alvo de estudo, ela não é somente uma intuição, ela é a mescla das duas coisas, né? Bom, só que aí a gente precisa entender um pouquinho dos conceitos de Gestalt, que é a principal linha geradora de conceitos que a gente vai estudar agora de maneira mais prática.
Gente, concentra um pouquinho, porque até eu, como esse assunto ele é um assunto denso, e eu estou sem dormir de novo, né? Entreguei um projeto essa madrugada, hoje eu virei, trabalhei de um dia para o outro. Quando vocês começam a conversar, eu esqueço, aí fica daquele jeito que não sei mais o que eu estou falando, porque me desconcentra muito. Gente, os estudiosos da Gestalt, eles organizaram após estudos, pesquisas, inclusive tem os estudiosos como Kohler, Kurt Kafka, eles chegaram a fazer estudos, inclusive com macacos, para observar o comportamento deles e ver o que, em paralelo, o que eles tinham de similar aos reflexos humanos. E eles propuseram, após esses estudos, que existem determinados comportamentos e reações que são comuns e entendem que determinadas tendências à percepção de objetos, elas são favoráveis à nossa compreensão e estruturação. Isso aqui, gente, é um pouco teórico demais, porque nós, na verdade, estamos preocupados em produzir. E quem estudou isso aqui, que foram os psicólogos, estavam preocupados em analisar como objeto externo. Eles não eram produtores da parte visual. Então, ele vê, por exemplo, tendência e estruturação. O que é isso? Nosso cérebro ele tende a simplificar as coisas, ou agrupar as coisas, ou dar um direcionamento aos objetos para que seja mais fácil para a gente compreender elas. Então, quando a gente começa a ver, por exemplo, objetos que são parecidos uns perto dos outros, a gente começa a querer criar grupos. Então, aqui, por exemplo, nós temos um conjunto de 9 objetos. Mas vocês não veem 9 objetos por conta da maneira que esses objetos foram assemelhados. Nós vemos um grupo de 4 objetos vermelhos e 5 objetos pretos, certo? Há também a possibilidade de a gente ver um grupo de 3 triângulos, 3 quadrados e 3 círculos, porque existem semelhanças. E o nosso cérebro faz esse percurso de integração entre os elementos por conta das similaridades entre eles. Há uma tendência natural da percepção visual humana em identificar e destacar melhor e fazer melhor leitura dos objetos que são colocados em situação de alto destaque entre o que é o fundo e o que é a figura. Os elementos que estão dentro de um determinado ambiente. E aí você começa a ler eles de maneira destacada. Quando eles se assemelham muito ao que está dentro do espaço no qual eles fazem contexto, eles não aparecem tanto na nossa composição. A partir do momento em que esse fundo ele é mais destacado, a gente começa a perceber ele melhor e a gente separa e agrega ou desagrega as informações por eles fazerem ou não complementação do fundo, e a gente começa a ler novas identidades e começa a ter novas percepções. Pregnância. Eu sou um pouco crítico e sou um pouco desconfiado do conceito de pregnância que a escola de Gestalt, que a escola de Bauhaus fazem, porque eu acredito que há uma influência muito grande. Gente, tudo isso aí aconteceu início do século passado, meados de Primeira Guerra Mundial, influência, transição para a Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha um cara que ele estava ali por trás com uma ideologia principal na Alemanha, que era qual nesse período, gente? Qual era a principal ideologia alemã do período de guerra? Oi? Que na verdade é o nazismo, né? O arianismo ele é baseado no nazismo. Tem ligação essas duas coisas. E o que é família alemã? Tu és, Janino? Então você já sabe um pouquinho desse lance aí, né? Então o que era ideal naquela época para os alemãos? Você ter raça pura, branco, né? Saudável, estatura a deles alta, né? Então isso era sinônimo de pureza e era sinônimo de ser bom. Então naquela época se vendia a ideia de que o que era a boa forma era a forma pura e a forma simples. Então existia esse conceito de pureza no nazismo. Então eu particularmente, eu interpreto com um olhar mais amplo de que existe essa influência nazista nesse conceito, e eu não acredito na forma entendida de maneira mais fácil, melhor assimilada, somente a forma simples e pura. Eu entendo que formas complexas também são lidas com muita pregnância. Já eu vou falar, porque a gente vai entrar. Vou falar do conceito, a gente já vai ver esses conceitos aplicados, aí eu vou aprofundar mais. Mas basta você entender que é como a fixação de ideias na percepção visual, tá? Para esse momento de agora, pode entender assim.
Eu vou falar mais, eu vou aprofundar. Eu vou parar em pregnância, vou dar exemplos práticos. Tudo isso que a gente está falando, eu vou exemplificar de maneira prática, mudando o nome dos conceitos, e vou dar fotos, exemplos, e vou falar de maneira mais delongada sobre cada um desses itens. A unidade, então, eles acreditam, inclusive, que justamente por essas tendências a se estruturar, a se assemelharem, a se aproximar, a gente começa a ler as coisas não mais como parte, mas sim como todo, que, aliás, é a base conceitual de tudo que existe em Gestalt. Não é possível, segundo os estudiosos de Gestalt, entender o todo lendo somente suas partes. O todo, ele é mais do que a soma das partes. Eles têm um significado próprio que as partes em si não conseguem apresentar. Então a gente tende a tentar ler as coisas como um conjunto global, mas obviamente que as características das partes são importantes para a gente ter essa leitura de unidade, de integração. Isso é tipo, mas eu vejo assim, é como se fosse igual a arquitetura grega romana, que eles faziam por partes, onde eles evidenciavam várias partes do edifício. Hoje o contemporâneo não, é a unidade toda que te agrada aos olhos. Já no grego romano você observava muito cada parte de colunas, o frontão, as partes em si específicas de cada elemento da estrutura daquele edifício. Já contemporâneo é um conjunto todo que olha, não existia naquela época essa distinção entre separar todo e parte, porque eles nem pensavam nisso. Mas realmente esse conceito de integração, de unidade global é uma preocupação do contemporâneo, mas os próprios arquitetos neoclássicos e os arquitetos clássicos, eles tinham a preocupação do todo também, porque o conceito de proporção áurea, ele não nasce no período pós-moderno nem no moderno, não, ele nasce lá na antiguidade clássica. E a proporção áurea, ela não é lida numa coluna, num frontão, ela é lida numa composição de todo. Você tinha que analisar a proporção total do edifício para fazer essa leitura. Então, a sua observação é válida. No período contemporâneo, a tendência a tentar entender a unidade da obra é maior, mas isso não era descartado no período clássico, não, tá? Só não era a preocupação principal deles. Fechamento. Gente, o nosso cérebro tem tendência natural a completar as informações que não estão completas, porque lembram que a gente tem essa capacidade inata de reconhecer estruturas deficientes e estruturas completas. A gente nasce, isso aí é o gestaltista que está dizendo, não sou eu, tá? Não estou fazendo julgamento nenhum de valor, estou transferindo a vocês o que eles descobriram com as pesquisas deles, que a gente tem a capacidade inata de entender estruturas que são deficientes e entender uma que está completa. Então, quando a gente vê uma coisa que está incompleta, o nosso cérebro vai lá e preenche. Inclusive, isso explica por que a gente entra num espaço e fala que está faltando alguma coisa aqui. Ou faz também, tem coisa demais. Porque essa estrutura está deficiente ou por falta ou por excesso. E nós temos essa capacidade inata, ninguém ensina isso para a gente. Óbvio que o referencial de cada um cultural muda. O seu demais é diferente do meu, porém todos nós chegamos num ponto que se for demais mesmo, todos vão concordar que está demais a partir de uma determinada quantidade. E é essa que interessa para quem está estudando as coisas numa ótica gestaltista. Tá? Gente, aí a gente já viu esses exemplos, né? Aqui, por exemplo, a maneira como os quadradinhos estão organizados dão a gente a mais nítida percepção de que as linhas estão inclinadas. Mas elas não estão inclinadas, todas elas são paralelas e retinhas, tá? Se a gente fizer o mesmo teste que a gente fez na aula passada, ó, paralelozinho, ó, tem nada de inclinação, só o deslocamento dos quadrados que fez a gente ver aqui. O que tem escrito aqui, gente? Fala rápido. Não, senhora, aqui tem: não pare na pista. Mas nós temos tendência natural a simplificar as estruturas deficientes para que a gente tenha percepção melhor das coisas no mundo. Nosso cérebro ele é pré-programado para tentar fazer essa substituição. E vocês viram que isso aí a gente não precisa ficar tentando discutir, porque foi automático na aula passada, né? A gente botou vermelhão, o cérebro da gente jogou azul ou verde por cima, né? Isso é uma coisa que a gente não fica discutindo. A gente já viu na aula passada esses testezinhos da gente ver, ó.
E aqui é prova de que não dá para entender o todo somente através das partes, porque aqui nós temos partes iguaizinhas às que estão aqui do lado, mas a leitura desse todo aqui é de um quadrado, não há essa leitura aqui do lado. Gente, eu mudo completamente com os mesmos elementos o que as pessoas entendem daquele elemento, ou se aquilo vai ser agradável ou não, pela maneira como eu trabalho. E o objetivo da gente estar estudando cada uma dessas coisas é porque eu quero que quando vocês mudem as coisas de lugar no projeto, saibam por que estão mudando e exatamente no que vocês vão mudar. Obviamente que a experiência plástica de início do curso de vocês, o repertório de vocês, é baixo. Vocês vão precisar de uma ajudinha minha, vez por outra, para tomar uma decisão. Mas é por isso que vocês estão fazendo a pesquisa dos arquitetos, para aumentar o repertório, porque praticar soluções plásticas, inclusive técnicas, outras que não sejam plásticas, sem você ter repertório, é muito complicado. A gente precisa de ter experimentação visual também, para resolver algumas coisas. Gente, só que o que acontece, no meio dessa conversa toda, é o seguinte... É muita filosofia, muita psicologia e pouca arquitetura. E isso é uma coisa que já me preocupa há aproximadamente 15 anos. 15 anos atrás eu tive contato com um pessoal que estudava morfologia e sintase espacial. Em especial tive contato com uma professora que se chamava Maria Elane, que ela é autora de um dos livros que está na bibliografia aqui da ementa da disciplina que eu passei para vocês. Depois, quando não estiver mais gravando, me lembrem para eu falar para vocês sobre os livros e bibliografia, que eu tenho umas coisinhas para passar para vocês, tá? Umas informações aí, 10, vai ser muito útil para vocês. E aí, eu percebia que os arquitetos não dominavam essa parte aí, de como organizar a questão visual, eles não estudavam isso a fundo. Os filósofos, os psicólogos, eles tentavam fazer isso. Só que eles não tinham a obrigação de produzir um resultado arquitetônico. E era uma carência das escolas de arquitetura organizar o conhecimento plástico, ensinar os alunos de arquitetura como pegar esses conceitos e transformar em arquitetura sob nossa ótica. Porque falar de estruturação, que uma coisa encosta na outra e você agrega e tal, é só conceito. O que as pessoas precisam relacionado com isso? Então a gente vai perceber... Eles estavam preocupados mais com a forma, né? Oi? Estavam preocupados mais com a forma, né? Quem? Os arquitetos naquela época mais com a forma. Não, os arquitetos de Bauhaus e os arquitetos que seguem essa linha, eles estão preocupados normalmente com tudo, inclusive com a forma. Meu incômodo, o que eu estou apresentando para vocês, gente? Esse quadro que a gente vai estudar daqui até o final da parte teórica, ele é uma coleta de conceitos que aparecem nas entrelinhas dos autores daqueles temas lá que a gente viu para trás. Os caras da Gestalt, os arquitetos que estudam a gênese da forma. Inclusive a gente vai ver comentários aqui sobre as coisas do Niemeyer, que eu fiz análise também dos trabalhos e das coisas que ele escrevia. E eu descobri que existia um lado prático que, sem querer, alguém analisava e casava com a nossa dinâmica de trabalho. Então eu separei os itens que dá para a gente aplicar e troquei um pouco o nome e trouxe vocabulário mais próprio da nossa área. Porque, por exemplo, quando a gente fala de integração, de unidade, muito arquiteto está chamando isso de harmonia do conjunto da obra. Só que ele também, às vezes, faz sem muita técnica, ele faz intuitivamente. Então, eu estou querendo juntar isso que a gente chama de harmonia com a unidade que vem lá da Gestalt e transformar num conceito que possa produzir um projeto equilibrado. Quando a gente fala, por exemplo, de continuidade lá na Gestalt, eles estão simplesmente pensando numa sequência e que a pessoa percebe a sequência. Mas em que isso favorece a obra de arquitetura, né? Quando ele fala, por exemplo, de integração figura, lembram? Que a gente percebe melhor um objeto. A gente que é arquiteto, quando a gente está fazendo essa integração do fundo da figura, a gente está querendo contrastar os objetos para que o fundo apareça, para que o objeto apareça mais dentro de um fundo, certo? A gente trabalha o tempo inteiro com contraste para chegar nesse conceito. E a gente vai vendo outras coisas, como por exemplo, pregnância, que eu falei agora há pouco. Só que a pregnância para o estudante, para o estudioso de Gestalt, ele é simplesmente uma forma pura.
Eu não peguei simplesmente o que eles falam, eu fiz uma análise crítica minha, pessoal, em cima desse conceito, e acho que a gente pode ler pregnância e fixar as formas na nossa percepção, também se ela não for simples. Só que, se ela for simples, ela vai ser um conceito trabalhado por nós que é de simplicidade. Se ela não for, ela pode virar outra coisa, que é complexidade, mas que também tem interesse para a nossa percepção. Ou as pessoas também não acham bonito coisas complexas. A gente vai ver o Museu do Guggenheim, que é uma coisa louca e que todo mundo é interessado. As obras da Zaha Hadid, por que será que fazem tanto sucesso? E ela virou um único nome internacional feminino na arquitetura. Porque ela tem alguma coisa que ressaltou na percepção das pessoas. Eu quero julgar, eu acredito que tem a ver muito com a complexidade do que ela pratica nas obras. Então, se a gente fosse julgar a pregnância somente por simplicidade, como a gente fala lá, como se fala em Gestalt, a gente ia ter que descartar a qualidade do que a Zaha Hadid produz. E, inegavelmente, ela é um dos grandes nomes com um trabalho apreciado mundialmente. E ela é uma referência em arquitetura. Pregnância, então, é? Oi? Pregnância, então, é? Vou falar. Eu vou abrir esse quadro, vou mostrar foto. Estou introduzindo ainda, vou chegar lá. Mas eu já resumi, você pediu um resumo, eu já digo que pregnância é a capacidade que a forma tem de se fixar na nossa percepção ou na imagem que se forma em nossa cabeça. Tá? É uma capacidade de fixação mental de uma ideia visual, isso que é pregnância. Tá? Mas não é tão simples assim não, tá? O conceito é mais profundo. É porque você está me forçando a dar um resumão para você. Tá? E aí a gente começa a perceber também que se a gente aproximar, então deixa eu correr pelos conceitos. Eles falam normalmente de peso, que uma coisa pesa mais ou outra, mas é positivo ou negativo em qual situação? E nas entrelinhas desses autores surgem uns comentários assim suaves, eles não costumam detalhar muito, mas quem está interessado em arquitetura vai lá, como eu fiz, catei e estou mastigando para vocês onde é que a gente pode utilizar esse conceito para mexer no peso dos objetos e fazer isso a nosso favor para que a obra seja agradável. Onde é que a gente mexe na proporção para que as pessoas achem isso bonito? Que proporções são mais interessantes para a percepção humana? Por que é interessante lá? A Gestalt ela fala da tendência à agregação. A agregação ela pode se agregar para dar uma continuidade, ela pode se agregar para criar um ritmo nas composições. Quando a gente não viu aqui a imagem, não havia um par ordenado que dava um ritmo, uma percepção de uma repetição de algum elemento. Então isso vai ser importante também na percepção das pessoas para entender a beleza da forma. E é muito parecido com música, ritmo surge da música, né? E a gente quando começa a perceber, por exemplo, que o ritmo ele está muito acelerado ou está muito complexo, ele pode ser desagradável para muitas pessoas, mas quando ele é muito monótono também, a gente vai buscar uma linear e entender onde as pessoas identificam beleza nessa repetição de elementos. E a gente vai começar, cadê, gente? Pulei, proporção, continuidade. Oi, ritmo. Muitas pessoas vão entender algo simples como belo. E às vezes até vão fixar aquilo com facilidade, porque foi fácil de ler e de interpretar. Então a simplicidade vai ter o seu papel. A gente vê, por exemplo, o Niemeyer é um grande expoente nesse sentido aí da simplicidade. Ele tenta sempre descobrir onde não fazer para que a coisa apareça e seja bela, né? A gente vai pegar uma parte que é da interpretação cultural, dos valores morais, que está fundamentado na parte simbólica, que a gente vai ver lá no simbolismo mais à frente. Só que, gente, mesmo o simbolismo, na ótica que a gente vai estudar, a gente vai tentar atingir de maneira mais objetiva. Então, nesse sentido, eu vou seguir uma linha bem Jung, porque o Jung ele busca definir, nos conceitos dele, o que ele considera simbólico e o que ele não considera. Porque se você pega qualquer autor, tudo é simbólico e tudo pode ser interpretado diferente e entra no mundo da subjetividade de novo. Então, por isso que eu vou atacar um cara que ele diz que tem objetivamente uma coisa que é mais simbólica e outra que não.
Então a gente começa a poder andar numa linha tênue, onde tem respostas para as perguntas que não são soltas, né? A gente tem um compromisso de resolver um problema, e a gente tem uma técnica objetiva que chega com essa resposta. Ela é duvidosa? É, como tudo no mundo da plástica. Não tem resposta certa para plástica, para estética, para visual. É referencial, mas a gente tem que se apegar ao que é objetivo, porque a gente é profissional. A gente não é um crítico da arte, nós somos produtores também de arte. A arte enquanto arquitetura, né? A porção da arquitetura que é artística. E aí vai entrar um outro caráter aí, que é de uma produção muito mais figurativa, muito mais sem interpretações profundas, que é a questão icônica. Esse slide aqui está um pouco antigo. Eu, depois de alguns anos que eu comecei a estudar, eu comecei a achar o jeito que a minha professora usava não muito adequado. Minha professora de plástica chamava de elementos heráldicos, de heraldismo. Eu já prefiro chamar de elemento icônico, tá? Até porque a literatura, ela defende muito o elemento icônico e ela não fala de heraldismo, mas você vê pouquíssimos trabalhos que falam sobre o heráldico e até citam somente o heráldico como aquela representação lá da Idade Média. E heraldismo é uma coisa um pouquinho mais ampla, segundo a minha professora, que é também pesquisadora da área plástica. Ela fez o mestrado e doutorado só em composição visual. E aí a semelhança para a gente vai ter uma importância, porque as pessoas vão entender os elementos e vão associá-los e agregá-los como bonitos ou não, porque eles se parecem ou porque eles se diferenciam um do outro. E a gente vai ver depois que semelhança nem sempre quer dizer ser igual, tá? Às vezes a semelhança ela acontece justamente por diferenças, e aí a gente identifica a semelhança na diferença. E a gente vai ver que existem proximidades que são mais interessantes ou não para a beleza das composições, e a gente vai estudar elas também. Vamos tentar entender esse fechamento, mas não o fechamento lá do psicólogo, o fechamento nosso. Por que o arquiteto trabalha com fechamento? O que as pessoas sentem quando a gente induz ela a ler fechamento numa obra? E a gente vai ver um tipo de contraste que é mais do que um contraste, que é uma tensão, que é uma sensação de percepção forte, que se evidencia também nas composições, mas vamos também transitar na compreensão mais simples, que é a de contraste. O mais importante, gente, é que assim, para que a coisa tenha um enredo ordenado e que a gente possa compreender de maneira bem clara como trabalhar na composição, eu alinhavei os conceitos como se eles fossem técnicas ou atributos de linguagem visual e, algumas coisas eu coloquei como atributos, ou seja, eles são referenciais de resultado a ser atingido, e outras como técnicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que normalmente uma composição plástica, ela tende a ter clareza, e simplificando, quando você tem facilidade de leitura visual dessa forma, é clareza. Agradabilidade, é um dos conceitos mais amplos, que é quando você olha e simplesmente tem a sensação boa ao apreciar o objeto. Pregnância, quando você faz a leitura e ela assimila fácil e fixa na sua mente. Equilíbrio, quando você identifica distribuições e percebe que elas são agradáveis pelas suas justas posições e pelas suas ocupações de espaço. Simbólico, quando a identidade ou a informação que está presente naquela composição, ela tem um significado maior do que a forma puramente e do que a reação sensorial que você tem. Ela tem significados profundos, morais, talvez até espirituais, dependendo da profundidade em que você lê essa forma. Essas coisas aqui, todo mundo que produz uma obra visual quer atingir elas. E normalmente isso aqui tudo, quando tem uma obra, ela provoca unidade. Só que para você conseguir chegar num resultado desses, normalmente você mexeu no contraste, mexeu na proporção, mexeu na proximidade, trabalhou com semelhança, aplicou um ritmo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que sob essa ótica, essa organização técnica que a gente vai fazer, que é uma tentativa de uma construção de um método para a avaliação plástica da forma da arquitetura, a gente vai trabalhar com estes elementos para produzir estes resultados. Então, tudo que está do lado de fora do gráfico, ele tende a produzir o que está aqui no meio. Normalmente, como é que a gente torna um objeto equilibrado? A gente pode trabalhar com as cores dele, mas a gente pode também mexer com os pesos e fazer com que ele fique equilibrado. O ritmo também, né? A gente pode jogar um ritmo nele e equilibrar esse objeto também.
Agora, como é que a gente torna esse objeto claro? Porque ele tem uma melhor semelhança, então está mais fácil de entender ele para ver? Ou é porque a gente também mexeu na proporção e as pessoas conseguem ver melhor porque ele está mais visível? A simplicidade também. Ou é porque a gente chegou e jogou simplicidade e aí ele começou a ficar mais claro? Ó, estudioso de Gestalt diz que clareza e pregnância é uma coisa só. Tudo que é pregnante é mais claro e mais simples de se ver. Eu já acho que tem coisas que são claras, mas que não fixam tanto na mente, porque a pregnância é essa capacidade da forma de se fixar na nossa mente, ok? Tem coisas que são super claras, mas você esquece logo. Do mesmo jeito que ela vem fácil, faz fácil. Tem outras que o impacto de percepção é tão grande que você, além de ter clareza, de ter elas claras, você também fixa na mente. Você lê rápido e fixa com intensidade, demora para esquecer. Demora para esquecer demora para perder a imagem mental daquela composição. Tá? Gente, guardar a imagem mental não é lembrar ou esquecer como as lembranças de conceitos que a gente tem. Imagem mental, ela tem lembrança tridimensional. Amor não é tridimensional, certo? Já quando a gente tem uma percepção pregnante, a gente tem uma percepção de um espaço. Ela é curva, ela é vermelha, repete muito, isso é pregnante, ela é impactante, ela é forte, tá? Ela é vibrante. A gente vai ter que ter um cuidado muito grande quando começar a entrar no simbólico, porque é a parte que vocês têm mais dificuldade. Então, para isso, eu vou passar uns vídeos e a gente vai assistir vídeos super simbólicos que têm elementos fortes no simbolismo para a gente poder fazer a distinção. Mas, em suma, o que eu quero dizer para vocês é que normalmente uma obra muito bem trabalhada, você não vai só ler um tipo de técnica visual aplicada. E você não vai ter somente um atributo plástico, um atributo visual que ela atingiu. Boas obras, gente, tem obras que tem tudo isso aqui numa obra só. Agora, eu não estou dizendo que para você compor uma boa obra, você tem que trabalhar com isso aqui tudo. Às vezes você até trabalha de maneira inconsciente, porque automaticamente, ao fazer ritmo, pode ser que você estabeleça semelhança sem querer. Ou querendo, né? Então, à medida que vocês se tornam conscientes, descobrem onde existem esses critérios de organização formal, vocês começam a querer agrupar mais e aglomerar essas informações a favor do seu resultado prático, a favor de uma concepção que tem fundamentação. Vocês estão sendo apresentados a conceitos para dar fundamentação, inclusive, na explicação que vocês vão dar, tanto na prova, porque vai cair perguntas sobre esses conceitos, quanto na apresentação. Se vocês vierem aqui para frente, estiverem fazendo uma coisa que tem uma proporção, que está equilibrada, que tem uma técnica que a gente estudou, obrigatoriamente você vai ter que falar que ela está lá, porque se eu perceber, caramba, o cara trabalhou com proporção áurea e ele não falou, eu já estou lá cortando a notinha porque você não sabe disso. Ele trabalhou com ritmo, ele estabeleceu uma lógica de repetição que tem essa constância e ele fez um par 2-3, 2-3, 2-3, mas ele veio para cá, apresentou e ele não soube falar isso. Eu vou cobrar de vocês, sabe por quê? A proposta dessa disciplina é tornar vocês profissionais conscientes, é fazer com que você saiba por que está produzindo. A intuição é importante também, mas a gente está atacando uma outra parte. É sempre bom estar claro qual é o critério que a gente está adotando. O nosso critério está aqui, está claro. Ele tem material escrito e está os vídeos gravados. É ele que a gente vai usar como referência. Beleza, gente? Eu vou dar uma interrompida, porque a gente estava aqui só até hoje, a aula de ontem e de hoje foi só a introdução para vocês chegarem entenderem por que a gente vai chegar nessas explicações que eu vou dar agora, tá? Até porque eu também estou com um software que está limitado, que não deixou de mais do que 1 hora, e a gente vai dar um intervalinho agora, e aí a gente volta para estudar esses conceitos propriamente, tá? Eu começo ensinando unidade para vocês. Vocês têm dúvida, gente? Eu falo. Então, fala agora, David. Isso eu vou falar. É porque vai ter muitas dúvidas. Além disso aqui. É algo muito teórico, assim, fica algo muito maçante, né? Então, quando você consegue pegar, por exemplo, uma teoria e aplicar ao contexto do projeto, aí sim você começa. Quando abranger mais voltar na área da execução, elaboração, acredito que essas dúvidas possam ser sanadas, mas no momento desse tanta informação. E é por isso que eu, quando começo a dar isso para vocês,
eu já proponho que vocês tragam os elementos. Por que você acha que segunda-feira tem que trazer os materiais para a gente modelar? Porque vocês vão estar flor da pele com esses conceitos e vão estar lá produzindo. E na hora que você olhar, você vai dizer, caramba, eu estou com esse volume aqui, dá para aplicar isso, dá para aplicar aquilo lá, isso aqui agora eu estou entendendo melhor. Então, eu não vou só falar para vocês conceito como está aqui não. Eu não sei se vocês perceberam aqui no meu Prezi, todos têm fotos e exemplos de obras, para que vocês captem o que é cada um desses conceitos com um exemplo prático. A gente vai chegar lá, viu, Deus? E a gente vai botar em prática também, e já é segunda-feira. Segunda-feira eu não quero vocês simplesmente cortando para poder produzir e subir uma edificação. Eu quero que vocês comecem a analisar o volume para saber onde que estão esses conceitos e no que eles interferem na sua obra. Porque na prática eu acho que a gente entende bem melhor. Mas não é fácil. Eu vou compreender que vocês vão demorar, porque de todos os assuntos que a gente estudou até agora, o mais subjetivo e complexo é esse. Entender demora muito. É até mais fácil executar sem saber porquê, e às vezes saiu, tá legal, tem isso tudo, mas você não sabe, do que você saber fazer consciência. É uma construção. Vocês não estão em fim de curso, estão em início. Então eu espero esse tempo da ficha cair. São 2 seminários. Tá? No primeiro, vocês vão falar um monte de besteira. Por favor, gente, não se tornem de falar besteira. A avaliação do primeiro seminário, ela é referencial. Ela é inclusive uma medição de alcance e de evolução. Se você chegou no primeiro e falou um monte de besteira, mas você aprendeu com as besteiras que você pensou e chegou no último consciente, isso para mim tem importância muito grande. Tá? Vou interromper aqui e a gente volta já já para entender com exemplos práticos, embora não seja ainda praticando nos projetos de vocês, como que isso aqui se aplica na concepção da forma da arquitetura.